Novos tempos, novos sentidos. Superar a perda de um parente ou de um amigo nunca é algo fácil. A sensação deixada é sempre de dor que parece não ter fim. Mas é preciso superar e dar a volta por cima. Com o tempo, esse sentimento se transforma em algo diferente, na saudade. O luto é o tema do nosso programa de hoje. E para explicar as diferentes fases e a importância de superá-lo, nós vamos conversar com a psicóloga Maria Emídia de Melo Coelho. Muito obrigada, Maria Emídia, pela sua participação aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. E o luto é um momento difícil, né? Muito difícil, mas ele precisa ser superado. Como que a gente faz isso? Com certeza. O luto é um processo que acontece toda vez que acontece uma perda ou um rompimento de um vínculo afetivo. Ele é normal, esperado e necessário. A gente vive outras perdas além da morte ao longo da vida. Começa no nascimento, na perda de dente, na puberdade, mudança de emprego, mudança de cidade ou país, mas normalmente a gente não vê isso como uma perda, a gente só encara a perda, a morte, e não é bem assim. Isso mostra, inclusive, a falta de preparo da nossa sociedade para lidar com a finitude do ser humano. E por que viver o luto é tão importante? É importante porque ele causa desorganização, ele causa confusão, ele causa um vazio de algo que estava estabelecido, estruturado. Então, se você não viver todas as consequências, seja através dos sintomas, das reações, você não fica preparado para as outras perdas cotidianas da nossa vida. Existe alguma forma de superar esse processo? Sim, existe, né? Como eu disse, o luto é um processo normal que normalmente causa tristeza, muita dor, com reações do tipo raiva, negação, choro e às vezes afeta a qualidade do sono, altera o apetite e tudo isso são reações naturais ao momento de uma ruptura que acontece na vida das pessoas. Então, se você tiver consciência e viver esse período aceitando a dor que foi causada por aquela perda, você tem capacidade de passar para a fase seguinte, que é se realinhar, se reorganizar e continuar a viver. E a gente precisa de aceitar essa situação? E assim, aceitar sozinho ou é melhor com a ajuda de um especialista? Quase todos nós temos a capacidade de superar esse momento sozinhos. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Tudo isso vai depender da rede de apoio que a pessoa encontra, o momento também que ela se encontra emocionalmente, socialmente, a rede familiar, a rede social. Geralmente isso é o suficiente para a pessoa viver esse momento. Mas às vezes isso não é possível e é necessário sim a ajuda de um profissional. Tem algumas pessoas, né, que realmente precisam de uma ajuda maior, né? Sim, é o que a gente chama do luto mais complicado, né? Porque a gente tem que levar em consideração o tipo de morte, se foi uma morte esperada, se foi uma morte inesperada, traumática, né? E a gente tem visto hoje muitas mortes através de catástrofes e acidentes, que aí a gente vai até para o luto coletivo, que é uma coisa generalizada e que ultrapassa a capacidade da pessoa de lidar com essa ruptura. Mas é raro, não é tão comum os lutos complicados, né? A gente vê muito mais essa superação tranquila, de acordo com o tempo mesmo de cada um. E o luto, ele tem fases? Não, a gente não gosta de falar disso, porque seria uma forma assim, de enquadrar as pessoas numa determinada fase. E isso não existe, porque o luto é uma coisa muito individual, muito particular e vai variar muito de pessoa para pessoa. Isso pode durar semanas, meses, anos, então vai depender da capacidade da pessoa de lidar com a ruptura. Ok, vamos ver agora a história da Suzana Maria. Ela passou por um processo de luto ao perder a mãe. Vamos saber o que ela fez para superar esse momento tão difícil. Eu fiquei muito revoltada com a doença, porque minha mãe era uma pessoa muito ativa. Ela lia muito, ela bordava, ela pintava. Suzana Maria não aceitou o diagnóstico de Alzheimer que a mãe recebeu em 2000. Durante 10 anos, ficou ao lado dela e acompanhou todo o sofrimento. 4 anos depois do falecimento de sua mãe, Suzana ainda se emociona ao lembrar como foi todo o processo de luto vivido por ela. Quando ela foi para a cama, que foi a pior fase, né, da doença, porque ela alimentava por sonda
E aí, sim, eu tive uma revolta muito grande com Deus, sabe? A minha revolta foi com Deus. Como deixar uma pessoa daquela sofrer daquele jeito? Porque é um sofrimento muito grande. Você vê uma pessoa, ela não falava, ela foi só definhando. Aí depois vem a morte, que você acha que estava na hora mesmo, porque para ela parar de sofrer, a gente não quer que morra, mas é aliviar um sofrimento. As idas ao cemitério, no começo, ajudaram a transformar a dor da perda em saudade. No princípio, quando ela faleceu, eu ia no cemitério todo mês. Todo dia 3 eu ia para o cemitério. Eu ia, eu limpava, eu enfeitava, sabe? Eu levava a flor que ela gostava. Então, para mim, isso foi bom. Enquanto eu precisei de ir, sabe? Eu ainda vou no dia dos mortos, eu vou no aniversário dela. A saudade ficou, ela tem dia que ela é calma, né? A saudade da pessoa que você não vê. E tem dia que ela vem a saudade maior, aquela saudade que dói, né? Suzana também contou com a ajuda da irmã mais nova para superar o luto. E a minha irmã, eu tenho uma irmã especial, ela cobra muito a minha presença. E ela me ajudou de certa forma, porque ela me pôs no lugar da minha mãe. Ela não me chama de mãe, mas ela me tem como mãe. Sabe? Então isso me ajudou, porque ela não me deixou, né? Nós duas moramos juntas. Demorou uns 2 anos para mim poder parar com isso, desfazer do pouco que ainda tinha dela. Mas passou. Agora é mais natural, porque a gente não aceita a morte com facilidade. No caso da Suzana, a gente viu que a mãe dela ficou doente por muito tempo, né? Eu queria saber se é mais fácil superar, né, uma morte, né, uma perda desse jeito, ou não tem como? No caso específico da Suzana, é o que a gente fala de luto antecipatório, né? A pessoa vai vivendo no dia a dia a perda, a cada reação ou a cada degeneração. E no caso da Suzana foi o que a gente hoje vê como mais grave, que é o Alzheimer. Você perde a pessoa em vida, né? E geralmente o que as pessoas mais falam era uma pessoa tão dinâmica, tão viva, e hoje está assim, completamente dependente, isolada, ilhada, né? Não estabelece nenhum contato. Às vezes, essa perda sucessiva no dia a dia facilita o trabalho do luto, mas nem sempre ajuda, porque o impacto da morte em si é que vai gerar todas essas reações do luto. Assim, você não vê a pessoa no seu dia a dia também te causa, né, um pouco de... Porque é uma ausência configurada, né? Então, o que a gente mais tem que trabalhar no luto é exatamente lidar com essa ausência, com uma presença afetiva muito forte no coração, nas memórias, mas, no entanto, a gente não tem a presença dessa pessoa. E quando você perde a pessoa de repente, é um choque, né? É um choque maior. É a mesma coisa numa morte trágica, que é o que a gente, às vezes, vê como complicador na superação de um luto tranquilo. Eu vou usar um pouco aquele clichê que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente deveria saber, assim, se preparar para o luto. Tem como se preparar para isso ou não? Tem. Né? Apesar da gente ter essa certeza que a única coisa certa é a morte, o ser humano tem uma capacidade de driblar isso com negações e com fantasias, como se ele fosse imortal, né? Então, o ser humano, na maior parte, não aceita a sua finitude. Ele nega esse fim que a gente tem a certeza de acontecer, e isso nos afasta da morte, nos afasta de se familiarizar, o que facilitaria e muito, não só para lidar com a morte, mas como para viver melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Quanto mais consciência você tem da morte, maior a qualidade de vida você vai ter. E o que a gente pode fazer para que esse sentimento não impeça que a gente realize as nossas atividades do dia a dia? O trabalho de luto é exatamente isso. Primeiro, aceitar
a realidade da morte. Né? Segundo, aceitar o pesar e a dor que causa na gente essa perda. E no mais, ir ressignificando o lugar dessa pessoa na nossa vida. Ou seja, ela não existe mais, mas ela está presente nas nossas memórias, nos nossos laços afetivos. E é isso que eu faço o trabalho de luto acontecer. Existe um prazo? Não, a gente também não fala de um prazo para o término do luto, porque como eu disse no início, o luto é um trabalho muito individual, varia de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, quando o vínculo afetivo é muito próximo, principalmente de um familiar muito próximo, em menos de um ano é difícil a pessoa superar essa dor. Mas todo mundo pode superar? Com certeza, o ser humano tem essa capacidade e essa habilidade para formar e para romper vínculos. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar claro é que muitas vezes as pessoas acham que o luto, quando ele acaba, é voltar a uma situação anterior. Isso não existe. A partir de uma perda, a gente nunca mais é a mesma pessoa. A gente sofre uma transformação na nossa personalidade e no fluxo da vida, de tal maneira que você se transforma, se ressignifica, mas nunca mais é a mesma situação anterior. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Por essa conversa aqui com a gente. Agradeço a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.